Oi, graça e paz, tudo bem? Professor Celso, mais uma vez. Nós estamos aqui para ministrar no dia de hoje a nossa aula da EBD, né, para os juniores de 9 até 12 anos. Mas como eu sempre digo, se a palavra do Senhor falar ao teu coração, não importa se você tem 11 anos ou 167 anos e meio, essa palavra é para você, tá bom? Hoje nós vamos iniciar o estudo da lição número 13, a parte 1, tá bom? E essa lição será a respeito da segunda viagem missionária de Paulo. Isso está lá em Atos 15, de 36 a 41, e depois Atos 16, do 1 ao 10. Como nós vimos na lição anterior, a lição número 12, que foi ministrada pela professora Fanny, nós vimos lá que Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, eles estiveram nas seguintes localizações: na ilha do Chipre, depois eles estiveram em Antioquia da Pisídia, lembrando que existiam duas Antioquias aqui nessa passagem de Paulo e Barnabé. Depois, na cidade de Icônio, Listra e em Derbe, salientando que todos os passos de Paulo e Barnabé foram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, continuando, na lição de hoje nós vemos então que Paulo e Barnabé, então, eles decidiram voltar e revisitar todas as cidades pelas quais eles haviam passado, haviam evangelizado, pregado, para verificar como estavam as igrejas que haviam sido plantadas, né? Se elas estavam saudáveis, se precisavam de algum suporte espiritual, né? E aqui eu gostaria de salientar uma coisa. Percebam que aqui mostra para a gente que não se trata apenas, preste atenção, meu aluno, não se trata apenas de evangelizar, apenas de falar de Jesus para alguém. Mas é preciso, para que essa conversão seja consolidada, é preciso acompanhar. Uma igreja nova, ou uma igreja filha, ou uma nova congregação, como queiram, ela precisa ser acompanhada de perto, precisa ser orientada, ela precisa ser ensinada, preparada, precisa ser direcionada. Da mesma forma, nós podemos fazer uma comparação individual, um relacionamento entre um discípulo e um discipulador. Lembremos que Jesus acompanhou seus discípulos de perto. Lembre-se também que Josué acompanhou Moisés de perto. Então, é necessário que isso aconteça. E isso é uma lição muito poderosa para nós. Paulo e Barnabé, na sequência, eles tiveram um desentendimento aqui. Por quê? Barnabé desejava que João Marcos os acompanhassem nessa viagem para revisitar as cidades. E Paulo não. Paulo aqui ele demonstrou que ele não confiava muito, não gostava muito da ideia de João Marcos estar com eles. Por quê? Em um determinado momento, quando eles estavam na Panfilha, João Marcos ele se apartou deles, e a partir dali Paulo, eu acho que ele ficou um pouco desapontado. Entretanto, Barnabé não
abandonou João Marcos, não desistiu de João Marcos. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Paulo se esqueceu aqui do que Barnabé fez por ele. Quando as pessoas, os discípulos, os cristãos não queriam saber de Paulo no começo, porque eles se lembravam de Saulo, do seu histórico como perseguidor da igreja, mas Barnabé insistiu, Barnabé lutou para que Paulo tivesse a oportunidade de dar testemunho. E Paulo não se lembrava disso, mas Barnabé se lembrou. Também salientamos aqui que João Marcos era parente de Barnabé. E esse João Marcos é o mesmo Marcos evangelista, Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, tá bom? E eles seguiram adiante, só que eles se separaram. Então, nós vemos aqui que Barnabé e João Marcos, eles seguiram para a ilha de Chipre. Paulo foi com Silas pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui a gente vê que já a missão se dividiu, mas eles, embora eles tenham tido essa divergência aqui, eles não brigaram, eles não saíram em pecado. Eles foram, segundo o que a palavra diz aqui, lá em Atos 15, 40, olha só. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos, a graça de Deus. Eles saíram abençoados. Saíram acompanhados da presença de Deus. Eles não estavam em pecado, tá bom? Ok. Então, eles seguiram a sua viagem, entregando, anunciando a palavra de Deus conforme havia sido estabelecido pelos apóstolos, pelos anciãos em Jerusalém. E aqui observe que a palavra de Deus, ela deve ser pregada conforme ela é. Ela não deve ser mudada para agradar as pessoas. Era isso que Paulo estava fazendo, era isso que Barnabé estava fazendo, era isso que os discípulos estavam fazendo, anunciando a palavra do Senhor como ele escreveu. Ela não era adaptada para agradar as pessoas, mas para confrontar as pessoas por causa do pecado, para gerar arrependimento. E o que acontecia? Era uma bênção, porque onde Paulo, onde Barnabé, por onde eles iam passando, aqui no caso seria Paulo e Silas, não é? Eles iam confirmando, que bênção, que as igrejas elas seguiam crescendo, não só na fé, mas também em número, em quantidade de convertidos. Por quê? Porque eles estavam andando conforme direção do Espírito Santo. E veja que em Atos, no capítulo 16, de 5 a 7, o Espírito Santo os impediu de anunciar a palavra na Ásia. E sabe o que eles fizeram? Eles obedeceram. Veja, vou ler. De sorte que as igrejas confirmadas na fé e cada dia cresciam em número e, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu.
E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Eles obedeceram o Espírito Santo. Irmãos, meus alunos, pais dos meus alunos, isso serve para mim também. Espírito Santo, intimidade com Deus, direcionamento, discernimento. Precisa conhecer a palavra, precisa orar, precisa ter intimidade com Deus para receber a instrução e para entender a instrução. Então eles seguiram para Troade. E em Troade, Paulo teve uma visão onde uma pessoa, um varão lá da Macedônia, ele clamava, ele chamava a ele para ir lá ajudá-los na Macedônia. E ele discerniu, eles entenderam que era a direção do Senhor e então seguiram para aquele lugar, para Macedônia, para lá anunciar o Evangelho. Olha só, nós vamos finalizando aqui essa lição número 1, mas eu quero que você, meu aluno, quero que você que está ouvindo essa lição hoje, preste bem atenção. Mais importante do que nós sairmos aí abrindo a boca para falar de Jesus, preste atenção para não entender errado o que eu vou dizer. É nós termos intimidade com Deus por meio do conhecimento da palavra, por meio de intimidade espiritual, por meio de oração, de jejum, para entendermos e sabermos aonde Deus quer que nós estejamos, aonde Ele está agindo, porque é lá que Ele quer que naquele momento nós anunciemos a palavra, tá bom? Que Deus te abençoe, e eu te aguardo na semana que vem para continuarmos a parte 2 dessa lição.